A intenção, como já foi falado inicialmente, não é trazer terrorismo, não é trazer a ideia de conspiração, organização conspiratória que esteja acontecendo, mas a ideia é, de fato e de verdade, despertar a igreja para essa realidade que está sendo evidenciada aí nos sinais, sejam eles sinais climáticos, sejam sinais políticos, econômicos e também sinais espirituais. Por quê? Porque estamos vivendo um tempo em que a forma de viver e ser igreja está também sendo demonstrada, que já havia sido profetizado, que esse tempo também chegaria, de apostasia, de falsos profetas, de falsos cristos, de falsos evangelhos, de falsos ministros, e nós estamos vivendo isso. Alguém até poderia dizer assim, mas sempre houve isso, né? Sempre houve isso. Sempre o mundo foi ruim como é. Sempre houve catástrofes. Sempre houve pandemias e houveram outras, sim. Mas na intensidade que nós estamos vendo os sinais, parece que tudo está acontecendo, tudo ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo com muita dimensão e com muita grandeza. Isso significa, então, que o final do tempo está chegando. Porque o Senhor Jesus, no capítulo 24 de Mateus, disse, olha, respondendo à pergunta dos seus discípulos, quando é que essas coisas haveriam de acontecer? Aí ele vem falando, olha, a vinda do Filho do Homem vai acontecer quando essas coisas estiverem acontecendo, e ele vai relacionando as coisas que vêm acontecendo. E nós falamos a primeira mensagem, fazendo até um resumo geral, nós falamos na primeira semana sobre justamente esses sinais que estão claros, climáticos, sociais, políticos, econômicos, globais, mostrando que a coisa não está boa, mostrando que está claro a mensagem sendo vivenciada, essa mensagem profética. No segundo domingo, nós já fomos para uma perspectiva mais prática do que está acontecendo, de forma mais prática, trazendo fatos do que está no mundo, ali alinhando com a palavra profética. Hoje, eu queria sair um pouco do olhar externo e olhar mais para dentro da comunidade da fé. Porque se estamos dentro do processo da volta de Jesus, e a volta de Jesus também nos traz clareza do comportamento da igreja para os últimos dias, nós precisamos então visitar como está essa igreja. E somos nós a igreja, né? Pode ser que a gente não represente a totalidade da igreja no mundo, mas nós somos parte dessa coletividade que chamamos Igreja de Cristo. E aí eu queria então que você visitasse comigo o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 1 até o versículo 11. E queria deixar o tema dessa mensagem, a atitude da igreja na segunda ou a segunda vinda de Cristo. Qual é a atitude que nós devemos ter diante de tudo isso que nós estamos vendo? Qual é a atitude? Eu queria, a princípio, eu faço questão de mencionar essas questões introdutórias, em dizer para cada um de vocês e tantos que vão nos ouvir essa mensagem. Primeira coisa é que o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos lá em Tessalônica, ele vai chamar a atenção sobre a questão do Cronos e do Kairos. Ele vai usar duas expressões aí do texto, tempos e épocas. E aí o que Paulo responde inicialmente à igreja em Tessalônica é o que eu também quero reportar para os irmãos, em dizer que nós não vamos nos deter aqui a data e hora da vinda de Jesus, como alguns pregadores aí querem ousadamente falar que Jesus vai chegar em tal data, tal hora. Nós não temos essa pretensão, não temos esse conhecimento. Então, a primeira coisa a esclarecer é que nós não podemos nem devemos nos preocupar nas minúcias da data da vinda de Jesus. Mas devemos, sim, estar atentos
para os sinais. Então, a primeira coisa que eu quero deixar para os irmãos. A segunda coisa, também, fazendo aqui menção ao que Paulo fala no seu versículo 2, é que esse tema da volta de Jesus também não é um tema novo para a igreja. Não é algo que nós estamos falando que os irmãos não tenham conhecimento. Pelo contrário, todos nós já conhecemos esse tema. E a ideia do apóstolo Paulo é justamente mostrar que essas informações que ele estava ali trazendo para a igreja em Tessalônica, os irmãos de Tessalônica já conheciam sobre a volta de Jesus, como muitos de nós também já conhecemos, mas o problema é que essa mensagem profética de Paulo, assim como ele escreveu para aqueles irmãos ali, e diga-se de passagem, era uma igreja muito saudável, a igreja em Tessalônica, nós não podemos olhar esses sinais de forma cognitiva, de forma racional, de forma intelectual. Nós não podemos achar que essa revelação bíblica do Senhor Jesus sobre a sua volta é para ser avaliada com a nossa intelectualidade, com a nossa capacidade de entender os fatos, porque não vamos entender. E eu gosto muito de falar assim, falar que existem limites da nossa capacidade intelectual, da nossa capacidade cognitiva de compreensão das coisas no que diz respeito às questões de revelações de Deus. Tem coisa que a gente chega ali e diz, olha, até aqui eu acredito, é isso que eu creio, e não vou mais além disso, achando que tem questionamentos, que tem porquês, porque tem respostas, porque não existem respostas. E creio que todos nós já chegamos nessa caminhada cristã, tendo esses questionamentos, que a princípio são questionamentos de novos na fé, novos literalmente, mas que vai levando aí esses questionamentos para a nossa vida. Como, por exemplo, uma coisa que sempre vem à minha mente é como é que foi essa gestação de Maria? Como é que Maria pôde gerar um bebê sem, de fato, ter um contato direto com o processo ali de ter, de fato, uma relação sexual com o homem? A ciência não vai explicar isso. A minha capacidade de examinar, de buscar compreender através da ciência, nunca vai nos dar uma resposta, porque a Bíblia diz que isso foi uma gestação realizada pelo poder do Espírito Santo. E ela mesma perguntou, como é que vai ser isso? Como é que eu vou ser a portadora do Salvador se eu não tenho contato com o homem? Como é que isso vai acontecer? A própria Maria questionou. E o anjo disse, olha, você vai ser engravidada do Espírito Santo. Como é que é isso, irmãos? Alguém me explica? Portanto, eu só acredito que está na Bíblia, e é assim que está, e é assim que eu acredito. Então, tem coisas que estão acontecendo como sinais dos tempos, que eu creio que é assim que está na Bíblia. E é assim que está acontecendo, e eu não quero ficar questionando, trazendo conjecturas, mostrando cientificamente, olhando no original, olhando os comentários. Não vai ter resposta. Não vai ter resposta. Uma outra coisa que a gente precisa levar em consideração são os extremos em relação a isso. Ou acreditamos em tudo e achamos que tudo também é uma conspiração, achamos que tudo que está acontecendo na nossa vida e na vida em sociedade é uma ação do anticristo, que ele já está aí, cuidado, não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. Aí entra nessa loucura. Como também tem o outro lado, da descrença. E achar também, não, desde quando eu nasci, eu já ouvi falar que Jesus vai voltar e até hoje não veio, e que nada, vai voltar nada. Vou tocar minha vida, vou continuar a minha jornada, porque eu não acredito. Né? Ou se acredito, eu acho que não vai ser para esse tempo. Então, a incredulidade, ela venda os olhos, mas não o olho natural. É o olho do discernimento e da percepção espiritual. A racionalização obscurece a percepção das coisas espirituais. Porque a gente tenta justificar tudo através da nossa capacidade de compreensão e de racionalização.
E aí a gente acaba deixando de acreditar naquilo que é poder de Deus. Os sinais estão aí, estão sendo evidenciados, e nós precisamos olhar para ele. E essas duas posturas, ou essas três posturas, nós precisamos ter inicialmente para compreender o que o apóstolo vai falar para a igreja e o Espírito vai falar conosco. Vamos lá para o texto bíblico? Capítulo 5 de Tessalonicenses diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto que está para dar à luz. De nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia como ladrão vos acompanhe ou apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite, nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Senhor, muito obrigado pela sua palavra, que é viva, poderosa, eficaz, verdadeira. Fala conosco. Nos leva além da nossa capacidade de entender e compreender. Leva-nos a ter discernimento do teu Espírito. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. A princípio, o apóstolo traz para a gente duas figuras simbólicas. E eu não vou gastar aqui um pouco do tempo dessa introdução da mensagem falando sobre as características da volta de Jesus, porque os irmãos já estão conscientes, já estão cientes, como a própria igreja em Tessalônica, como Paulo falou. Olha, eu não vou falar mais de necessidade dessas coisas, porque vocês já são conhecedores. Paulo chega a falar da palavra precisão. Vocês já estão precisos, vocês já estão conscientes do que de fato vai acontecer no dia do Senhor, ou na volta do Senhor, ou a segunda vinda do Senhor, como os irmãos queiram entender. E aí Paulo, de forma, diríamos assim, resumida, ele usa duas figuras de linguagem para falar das características da volta de Jesus. E a primeira é a simbologia do ladrão da noite. A segunda é a simbologia do parto da mulher. Se a gente for observar a simbologia do ladrão da noite, nós vamos detectar que o próprio Senhor Jesus, lá no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 44, Jesus vai falar sobre aquilo que nós chamamos de parábola do ladrão da noite. Jesus vai dizer que a sua vinda vai ser muito semelhante a um ladrão que entra dentro de uma casa e que o pai de família, ele ali desapercebido, despreocupado, não se prepara. Isso, no entanto, leva em consideração o fato de que essa simbologia nos traz a ideia de que, de fato, essa vinda inesperada, repentina e desoladora que vem como um ladrão na casa de uma pessoa, nos bens, seja lá como for, não será diferente e será um mesmo paralelo à vinda de Jesus. Vai ser algo inesperado, repentino e desolador. Mas Paulo, quando fala sobre isso, trazendo essa figura aqui simbólica para
para a igreja em Tessalônica e também para as nossas vidas, ele está levando em consideração de que nós não estamos desapercebidos, nós não estamos nas trevas, nós não estamos desconhecidos de que essa característica da volta de Jesus é algo que está sendo evidenciado pela própria Bíblia e de que nós temos que nos preparar. Então, nós não vamos ser encontrados despreparados. Pelo contrário, a ideia de que o ladrão vem de forma inesperada vai apenas surpreender aqueles que não estão preventivamente se resguardando, se preparando, vigiando para não ser uma presa fácil para um ladrão. Então eu tenho que estar preparado, eu tenho que estar atento, eu tenho que me prevenir, eu tenho que estar completamente ligado com as coisas que estão acontecendo, que vão e que estão demonstrando que, de fato, Jesus está muito mais próximo do que antes. Então, eu tenho que ficar atento. Eu não posso ficar desconectado. Da mesma forma que a simbologia que nos traz do parto da mulher, vem trazer, pelo menos eu relaciono 3 coisas interessantes aqui em relação ao parto. O primeiro é o fato que na gravidez, as dores, elas são inevitáveis do parto. Algumas até têm um parto com a menor quantidade de dores, mas tem dor. Seja lá qual for. Usando até todo tipo de parto que a gente possa imaginar. Vai ter dor. E essas dores caracterizam que a vinda de Jesus vai ter uma dor sobre a humanidade. A outra coisa que a gente pode levar em consideração também é que, assim como a hora da mulher é uma hora incerta de dar à luz ao seu filho, também a vinda de Jesus vai ser uma hora incerta. Mas que precisa ser preparada. Por quê? Porque a mulher e o cônjuge, seu esposo, quando estão sabendo que está próximo do parto, o que é que faz? Prepara todo o quartinho do bebê, prepara um enxoval, deixa tudo preparado, porque qualquer hora pode vir a dor de parto. A gente não precisa também fazer essa correlação com a volta de Jesus? Se nós estamos vendo, e o parto, as irmãs aqui que já tiveram filho, sabe que na hora do parto começa a sentir, a barriga já baixa, né? Já começa a sentir aquela coisa, aquele incômodozinho, dando aqueles sinais de que o bebê já está para nascer. O que é que você faz? Prepara, lava logo a roupinha, deixa tudo prontinho. Porque esses sinais que demonstram a volta de Jesus estão aí claros, a gente não tem o mesmo comportamento de preparar. Agora também tem algo que Jesus nos traz quando ele fala sobre o parto. Porque o parto pode trazer toda a preocupação, todo o sofrimento, todas as dores, e por mais que seja um cônjuge parceiro que esteja ali dando apoio, fazendo aquele parto humanizado, quem sente a dor é a mulher. Mas quando o bebê nasce, acaba a dor. E aí fica aparecendo aquele instinto animal, né? Sentindo, cheirando o bebê, seja parto natural, seja parto cesariano, não importa, mas sente aquele calor, a dor acabou. Olhe, todo o sofrimento, toda a tristeza, toda a angústia que nós estamos vivendo nesses dias, e tem sido dias difíceis, quando Jesus chegar, vai acabar com tudo isso. E essa comparação que o apóstolo faz, é a mesma que eu faço para hoje, em dizer que toda essa tristeza, toda essa luta, todo esse sofrimento, até aqueles que vão morrer, quando Jesus voltar vai ressuscitar e não vai lembrar de mais nada, acabou as dores, acabou o sofrimento, não tem mais doença, não tem mais tristeza, porque Jesus vai eliminar com tudo isso, com a sua vinda. Então são essas características que o apóstolo vem trazer para a igreja, de que é algo que vai acontecer de forma inesperada, súbita, ninguém vai estar atento, principalmente a sociedade, mas que vai vir. E já está dando sinais do parto,
que já está mostrando as dores, que já está mostrando que o tempo está se aproximando e que nós temos que preparar um enxoval para nos encontrarmos com Jesus e de que essa vinda vai acabar e vai extinguir com todo o sofrimento que nós estamos vivendo nessa terra. E como eu falei, a minha intenção não é trazer pormenores, características de como vai ser essa vinda de Jesus, porque vocês já estão conscientes e cientes, vocês já estão precisos nesse assunto. Mas eu quero olhar para o que o apóstolo nos aconselha acerca de atitudes, de comportamentos que a igreja precisa ter na iminência dessa chegada. E essa é uma preocupação maior. Por quê? Porque ao contrário do que deveria ser uma preparatória, o que deveria ser algo natural em que a igreja deveria estar buscando, a igreja deveria estar se preparando, nós estamos vendo o contrário, irmãos. Como nós já pregamos aqui, a mensagens anteriores, nós estamos vendo uma igreja sonolenta, adormecida. E Paulo vai fazer esses trocadilhos aqui. Ele vai falar justamente isso: quem dorme, dorme de noite. E a noite, na perspectiva judaica, é um horário inesperado. Ou seja, ele está querendo fazer uma simbologia dizendo que as pessoas estão dormindo, não estão atentas para os sinais que são demonstrados pela simbologia do ladrão e do parto. E é dessa forma que nós estamos vivendo. E eu queria, então, visitar algumas partes desse texto aqui, em que o apóstolo vai chamar a atenção para essas atitudes. E eu queria que você acompanhasse comigo a primeira atitude que a igreja precisa ter, está lá no texto, versículo 4 e versículo 5, desse texto, que você permanece com sua Bíblia aberta, porque você vai voltar a ler ele. Nós precisamos, irmãos, ser iluminados pelo Espírito Santo para nos tornarmos atentos à vinda de Cristo. Ele diz: mas vós, irmãos, Paulo está falando para mim e para você, mas vós, irmão, não estáis nas trevas. Trevas aqui é uma ação simbólica para falar a falta de conhecimento, de entendimento das coisas de Deus. Quem está em trevas não consegue olhar as coisas de Deus, não consegue compreender as coisas de Deus, porque as coisas de Deus são compreensíveis com a perspectiva de quem tem luz. E ele diz: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia, o dia da vinda de Jesus, os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia, não somos da noite nem das trevas. Paulo está querendo dizer que o nosso comportamento está relacionado à identidade que nós temos em Deus. E a identidade que nós temos em Deus é que nós devemos viver iluminados pelo Espírito, para ver esses fatos, para ver esses sinais, para ver esses acontecimentos e ficarmos atentos e vigilantes. As pessoas que são guiadas pelo Espírito, o próprio Paulo vai escrever aí em Romanos capítulo 8, versículo 14, ele diz: portanto, todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Os filhos de Deus são guiados e são iluminados pelo Espírito Santo para ver esses fatos e não apenas conhecer eles, mas gerar comportamentos e atitudes que correspondam com esse conhecimento. E aí eu volto a falar justamente isso. O problema que nós estamos vivendo é uma igreja que se conhece de forma muito descrente os sinais que estão acontecendo. E a gente pode muito bem relacionar as razões pelas quais a igreja está vendo, mas parece que não está enxergando. Tem a ver com visão. Tem a ver com a perspectiva de vida e propósito de vida que a gente tem conduzido a nossa jornada. E Paulo vai relacionar justos e ímpios, em um contraste. Ele vai dizer que o justo tem conhecimento,
estar atento. E o conhecimento aqui não é a palavra sofia no sentido de conhecer cognitivamente, mas conhecer no sentido de experimentar, de viver, de observar, de praticar esse conhecimento sobre a volta de Jesus. E ele vai contrapor dizendo que os ímpios são ignorantes, estão em trevas. Ele diz que os justos eles estão na expectativa da volta de Jesus, enquanto que os ímpios vão tomar essa vinda como surpresa. Depois ele vai dizer que o justo ele é sóbrio, enquanto que os ímpios estão embriagados. Depois ele finaliza dizendo que os justos estão na luz e acordados. Os ímpios estão nas trevas e dormindo. Por que ele faz essa comparativa? Mas o que me preocupa não é que ele está escrevendo para um povo que não tem conhecimento. Ele não está escrevendo para os centros filosóficos do mundo antigo, ele está escrevendo para uma igreja. Da mesma forma que eu estou falando hoje para uma congregação. Isso me dá a entender de que ele estava se referindo a pessoas que estavam no meio da congregação, que estava agindo não como justo, mas como ímpio. Embriagado, completamente adormecido, ignorando os fatos, e essas pessoas vão ser tomadas como surpresa. O que nos proporciona a iluminação? A princípio, a iluminação significa que é trazer luz ao que está escuro, ou trazer luz ao que está em trevas. Então a gente subentende que quando somos desafiados a andarmos iluminados pelo Espírito Santo, é entendermos de que o Espírito Santo de Deus vai nos trazer iluminação, clareza e entendimento dos fatos que estão acontecendo no mundo, que por vezes a gente está assim meio que sonolento e embriagados. Aí eu quero trazer duas questões muito interessantes em relação a isso. A primeira é como você pode andar iluminado pelo Espírito Santo. Eu não vou responder porque a Bíblia mesmo responde. A Bíblia diz que existem duas fontes de iluminação para a vida de um crente, para a vida de um discípulo. A primeira está lá no Salmo 119, versículo 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Você é iluminado para andar a jornada dessa vida se você estiver familiarizado, se você estiver íntimo, se você estiver buscando e compreendendo a palavra de Deus, que é luz. Quanto mais a gente conhece a palavra de Deus, mais consciente e iluminados estamos para compreender os dias, os tempos, as situações e as circunstâncias pelas quais o mundo está passando. Então, a primeira fonte é a palavra de Deus. E a segunda fonte é o próprio Espírito Santo de Deus, que diz a sua palavra, lá em Romanos 8,14, os que são guiados, os que são iluminados pelo Espírito Santo de Deus, são aqueles que são filhos de Deus. Será que o problema não está justamente aí? Uma igreja que está adormecida, uma igreja que está obscurecida, uma igreja que está embriagada, ela não está sendo usada pelo Espírito Santo para trazer clareza, iluminação, nem tampouco é uma comunidade comprometida com a palavra. E aí, um outro problema que nós temos é a questão da embriaguez. Não preciso trazer uma definição sobre isso, porque os irmãos sabem a característica de alguém que está embriagado. A primeira coisa que acontece logo nesse indivíduo é que ele perde a sua capacidade de raciocínio. Isso significa que quando o texto nos reporta a ideia de embriaguez, está falando que parece que alguns que estão no meio da igreja estão sem a capacidade de entender que as coisas estão acontecendo e que estão apontando velozmente para a volta de Jesus. E aí eu queria chamar a atenção para a ideia de que aqui o apóstolo não está falando da capacidade humana, ele não está falando do intelecto, ele não está falando da
cognição, ele não está falando da razão, ele não está falando que esses elementos sejam suficientes para compreender as coisas de Deus. Não, ele está dizendo que as coisas de Deus se discernem quando o Espírito Santo de Deus traz essa iluminação. Olha aquela poesia que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 2,9, que é até um cântico que diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem se imaginou, nem se penetrou o que Deus tem preparado para os seus. Por quê? Porque a gente não tem capacidade de entender isso. Nós não temos capacidade. Por mais intelectual, por mais catedrático que sejamos, por mais inteligente, por mais que tenhamos um nível elevadíssimo de QI, nós não vamos compreender as coisas de Deus, porque Paulo também, escrevendo lá em Coríntios, no capítulo 2, a partir do versículo 13, ele diz que as coisas de Deus não são coisas naturais. Elas se discernem espiritualmente. Ele diz assim: não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, por lhe são loucura. E não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Eu estou falando em uma linguagem de hoje. Se buscarmos compreender com a nossa intelectualidade, com toda a nossa capacidade de entendimento humano, nós vamos continuar embriagados. E por que estamos embriagados? E Paulo também, falando aos Efésios, ele vai chamar a atenção de um comportamento que a igreja precisa ter. Ou a igreja se enche do Espírito, ou a igreja vai se embriagar com o vinho. Lógico que ali ele está falando de forma espiritual. E quando nós nos envolvemos com a embriaguez que é proporcionada, induzida pela sociedade, pela capacidade humana, nós nunca vamos conseguir enxergar as coisas com a iluminação do Espírito. Eu tenho plena certeza, plena convicção de que muitas pessoas que ouvem, não apenas aqui presencialmente, mas tantas outras que vão ouvir essa mensagem gravada, vão ouvir 2, 3, 4, 5 vezes e não vão conseguir compreender. Eu tenho certeza disso. Alguém pode dizer assim, mas é frustrante o pregador. Não, não é frustrante. Porque o meu papel aqui não é convencer os irmãos. O meu papel aqui não é trazer essa percepção espiritual, porque não cabe a mim isso. O meu papel aqui é fazer uma explanação, uma exposição, de maneira que os fatos sejam claros diante dos seus olhos, mas que somente aqueles que estão sendo iluminados pelo Espírito possam compreender. É por isso que muitas vezes a gente prega tanto, ensina tanto, fala tanta coisa e as pessoas continuam com o mesmo comportamento. Por quê? Porque elas estão embriagadas. A sensação que eu tenho é que nós estamos vivendo nesses últimos dias uma igreja completamente embriagada. Embriagada de si mesmos. Não há tempo para entender as coisas de Deus, porque o Espírito Santo de Deus é um ser sensível. O Espírito Santo de Deus é um ser relacional. O Espírito Santo de Deus é um ser santo. E quando esse processo da nossa relação com Ele está impedida por conta dessas atribuições do próprio Espírito Santo de Deus, a olhar para nós e ver que não há compatibilidade, alguma coisa assume o controle. E nós estamos vivendo uma igreja completamente secularizada. O mundo conseguiu embriagar a igreja. É triste falar isso. Patrícia algumas vezes até me corrige dizendo, não é a igreja, são pessoas que estão no meio da congregação. É fato. Porque a igreja de Jesus, os discípulos do Senhor Jesus, eles são iluminados pela palavra.
e pela presença extraordinária do Espírito Santo de Deus, que continua falando e fala. O Espírito Santo é tão profundo que até aquilo que a gente diz, ele sabe, mas ele sabe muito mais do que aquilo que a gente não consegue nem dizer, que está no oculto da nossa alma, que ninguém pode preencher, prescrutar, mas ele vai lá e ele tem a capacidade de adentrar e conhecer a nossa nudez de alma. E isso me traz uma paz maravilhosa. Porque eu não tenho essa capacidade de saber a vida de ninguém, nem ninguém tem a capacidade de saber da minha vida, mas o Espírito tem. E ele sabe espelhar sobre os nossos olhos em que estado nós estamos. Nós estamos falando de comportamento, de atitude da igreja. E quando o Espírito Santo de Deus, que vai no mais profundo do nosso ser, espelha a nossa alma para nós mesmos, ele nos traz a convicção de que estamos desnudos diante dos seus olhos. Trazendo de forma mais prática, é como se o Espírito estivesse dentro de nós, está dentro de nós, e diz assim, olha, eu sei quem você é e sei como você está. Você pode aparentar, você pode dizer, você pode mostrar aquilo que só eu sei quem é você. Mas ele faz isso não é para trazer vergonha, não é para trazer menosprezo, mas ele precisa que você viva na verdade. Os iluminados são guiados pelo Espírito. E guiados pelo Espírito, precisamos viver na verdade do Espírito. Porque então os fatos estão aí, está claro, mas a igreja continua embriagada pelo século, pelo seu próprio prazer, pela sua própria vontade, porque ela não está sendo examinada, prescrutada poderosamente pela presença do Espírito Santo de Deus. Que partimentos ou compartimentos da nossa vida a gente fechou o acesso. A igreja, ou pessoas que estão no meio da multidão, que se diz igreja, não vão conseguir ser iluminados, vão continuar vivendo embriagado, vão continuar vivendo, embora que no meio da congregação, mas nas trevas, sem conhecimento, sem discernimento. Por quê? Porque não querem dar lugar à ação do poder do Espírito Santo de transformar. E os fatos vão acontecer, irmãos. Ou vocês acham que o próprio Senhor Jesus disse que naquele grande dia em que ele vai vir, algumas pessoas vão se tomar por surpresa. Como? Eu não consigo compreender como a igreja, ou estes que fazem parte da congregação, pode tomar algo como surpresa de algo que já foi revelado, que está sendo ensinado, que está sendo evidenciado. Por quê? Porque está embriagado. Você já conseguiu convencer uma pessoa que está bêbada? Você não consegue. Só está ali, enlouquecida pela sua própria vida. Por mais que a gente ensine, por mais que a gente mostre, por mais que os fatos aconteçam, um raio pode cair. E a pessoa está, não, isso é fenômeno da natureza. E parte da igreja está assim. A vontade humana que a gente tem é abrir a cabeça e dizer, acorda, povo. Toma um café quente para passar essa embriaguez, de forma figurativa. A gente não tem essa capacidade, irmãos. Só o Espírito Santo de Deus. E é esse desafio que o apóstolo está nos chamando, o desafio de viver iluminado. É preciso que a gente pare. Esse seria o segundo ponto, a segunda atitude. O que é que a gente precisa fazer? Pare, avalie o seu estado hoje. Você está sonolento? Você está embriagado? Ou você está vivendo sobriamente, totalmente acordado? Aí Paulo vai dizer, portanto, não durmamos como os demais, o versículo 6, mas estejamos atentos
e sejamos sóbrios. Ele usa duas expressões, que são expressões que demonstram a diferenciação do justo do ímpio, que eu já relacionei aqui. Ele diz, quem é de Deus, está acordado e está sóbrio, está ligado, está vigilante, está atento, está observando, e não apenas na questão de compreensão, mas na questão de atitudes, vivendo como alguém que está vigilante. Eu comparo também, de forma muito figurativa, a parábola das virgens. Todas tinham conhecimento de que o noivo ia vir. Todas as 10. Mas 5 estava desapercebida, não guardou azeite. Todas as 10 ouviram o grito. Já vem o noivo. Todas ouviram. Mas a diferença faz com aquelas que não apenas estavam cientes de que o noivo ia vir, não apenas ouviu o grito, mas se preparou. Eu queria lembrá-los, eu queria muito, não gosto muito de usar isso não, mas eu prefiro porque fixa mais. Eu prefiro que você olhe para quem está do teu lado e diga, olha, azeite, diga assim, azeite não se dá, não se empresta. Porque tem crente que está esperando o azeite do outro. Não, na hora que Jesus vier, fulano vai fazer uma oração forte, eu vou ser salvo. Azeite não se dá e nem se empresta. E para piorar, o azeite não vai ter tempo nem de comprar. Sabe por que não vai ter tempo para comprar? Porque você sempre teve acesso. Deus é justo. Você sempre teve acesso à presença do Espírito Santo, mas pouco você desfrutou. E naquela hora que você mais vai precisar, porque quem vai garantir o selo da sua salvação é o Espírito Santo. É Ele que vai dizer, quando Jesus vier, o olhar de Jesus dos céus, de forma muito profética, vai olhar e vai observar quem é que está marcado pelo sangue do Cordeiro e que está selado pelo Espírito. O Espírito está lá selando, marcando que a pessoa está marcado com azeite. Aí vai ser chamado aqueles que estão marcados com azeite. Observe que o texto não está chamando a atenção nem para as lamparinas. O texto está enfatizando a reserva de azeite. Qual é o seu estado hoje? Você conhece tudo isso. Nós ficamos 1h30 pregando sobre sinais na política, na economia. Falamos, os últimos 2 domingos, falamos uma série de coisas mostrando fatos, o que está acontecendo dentro da igreja, as heresias, o que está mostrando no mundo, a fome, a pandemia. Todo mundo sabe disso. Mas qual é a sua atitude diante disso? A tua atitude vai corresponder muito à sua identidade. William Hendricken é um pastor reformado holandês, comentarista também do Novo Testamento. Ele vai dizer assim: esses irmãos se constituem numa nítida antítese com os homens do mundo. Os últimos estão em trevas, envolvidos por elas, submersos nelas. As trevas penetram seus corações e mentes. Todo o seu ser é tomado pelas trevas. Essas são as trevas do pecado e da descrença. É em razão dessas trevas que os descrentes não estão sóbrios nem vigilantes. O meu comportamento enquanto discípulo para a vida, para a jornada, para as coisas de Deus, para a minha vida em vários segmentos da minha
constituição, diz muito quem eu sou. Diz muito de quem eu sou em Deus. É só avaliar o que temos posto os nossos sonhos. É só avaliar o que estamos investindo. É só avaliar o tempo que estamos dedicando. É só avaliar os recursos financeiros que estamos empregando. Só avaliar essas coisas, nós vamos observar em que estamos colocando toda a nossa vida. Desde quando a gente conhece que o dia é 24 horas? Desde sempre. Desde sempre. E por que está faltando tempo hoje para Deus? Se o dia de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Pedro, de João, é constituído em 24 horas quanto o nosso. O que esse povo tinha que a gente não tem? Irmãos, a sonolência, a embriaguez, corresponde ao fato de que, de fato e de verdade, nós não somos filhos de Deus. Não tem outra dúvida. Não tem outro questionamento. Porque os filhos de Deus, eles vivem iluminados pelo Senhor e vivem em transformação de vida. Não existe a possibilidade de viver a vida cristã do mesmo jeito que a gente viveu há 10 anos atrás. Olhe que para quem é mais antigo, viver há 20, 30 anos atrás a igreja era muito melhor do que hoje. E eu posso citar várias razões. A razão de querer estar junto. Havia um desejo na gente estar junto todo o tempo. Todo mundo trabalhava, todo mundo estudava, todo mundo ficava doente. Irmãos, quando a gente estava doente, a gente ia para a casa de oração para ser curado. Não descartando a possibilidade que a gente precisa usar a medicina e os medicamentos. Mas a vontade de estar com a igreja, a vontade de estar com o Senhor, a crença de que Ele continua curando, parece que não marca mais hoje. Nós não tínhamos celular. Era telefone fixo quem tinha. Então a vontade que a gente tinha era estar o tempo todo com uns aos outros. Hoje você tem celular, você tem WhatsApp, você tem tudo. Quanto tempo tem que você não fala com o irmão? A gente está brincando aqui em relação a chamar o irmão para almoçar, mas realmente quanto tempo tem que o irmão não toma um café na sua casa? Ah, pastor, mas o irmão vai ficar olhando minha casa, então não é meu irmão. Se o irmão vai na minha casa olhando se vai ter queijo, se não vai ter queijo, ele não vai mais. Ele vai comer o que a gente tiver de comer. E junto, porque o importante não é comer, não, irmãos. O importante é estar juntos. Quanto tempo tem que você não visita o irmão? Ah, o irmão está tanto tempo que eu não vejo, mas você tem ligado para ele? Isso no passado era algo que era vital na vida da igreja. Hoje a gente tem uma reunião por semana, presencialmente, e a gente não dá prioridade a isso. Porque não é mais prioritário. E eu não estou falando no contexto nosso, não. Isso é a vida da igreja hoje, irmãos. A igreja não é mais prioridade. A igreja não é mais a essência para vivermos a vida em Deus. Ele chama atenção para um comportamento de dormir. Como diz Matthew, um teólogo inglês, ele diz que aqui é um sono não apenas moral, mas é um sono espiritual. É um sono espiritual. E moralmente a gente também está assim, perdendo a essência. E nós temos uma necessidade de estarmos acordados e vigilantes.
Quer que eu diga uma coisa para os irmãos com muita sinceridade? Tem gente que não gosta desse tipo de pregação. Porque diz assim, mas está falando isso, o mundo vai acabar. Eu não queria que acabasse, não. Está brincando? Tem gente que está pensando assim. Não. Queria que Jesus viesse agora. Não, eu tenho coisa para fazer ainda. Tem muita coisa para curtir nessa terra. Tenho isso, aquilo outro para fazer. A que ponto nós chegamos? A que ponto nós chegamos que quando a gente pregava, e no meu passado, 40 anos atrás, quando o pastor pregava, eu ficava debaixo do banco da casa de oração, como eu já citei aqui para os irmãos, com medo. Jesus pode chegar a qualquer momento e eu mentir para amanhã. Hoje a gente fala da volta de Jesus, mostra os fatos, a igreja. É domingo, viu, pastor? Não causa efeito. Isso era para a gente sair daqui apaixonado, arrependido, transformado, com a perspectiva de mudar a história da nossa vida. Não, a gente está naturalizando tudo. Não faz mais efeito. Uma mensagem sobre a volta de Jesus não aspira mais um desejo, uma expectativa na igreja. A igreja está tão embriagada com o mundo, está tão seduzida pelo mundo, que o que temos de esperança de fé cristã, que é a volta de Jesus, não abala mais. Ô irmão, por mim Jesus chegava era já. Não estou suportando mais. Eu só fico assim olhando, Senhor, não olhe para mim não, Pai, porque eu sou egoísta mesmo nesse aspecto. Eu só fico preocupado com meu vizinho que não entregou a sua vida para Jesus. Meu tio que está lá na liberdade, que até hoje não encontrou uma vida com Cristo. Mas por mim, voltava já. Mas esse não tem sido o desejo de muitos. Paulo nos chama para ser revestido de proteções especiais para o coração e para a mente. Eu queria que vocês se atentassem muito para isso. No meio de uma mensagem falando sobre isso, ele fala sobre armadura. Ele cita dois elementos da armadura espiritual. Ele vai falar de couraça e de capacete. Parece que não tem nada a ver com a volta de Jesus falar sobre isso, mas Paulo chama atenção porque são os dois fatores mais vulneráveis da vida de um crente. Coração e a mente. É aí que nós estamos perdendo o controle das nossas vidas e estamos dando o controle das nossas vidas para o mundo, para o diabo e para a nossa própria natureza. Ele diz, nós, porém, somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Irmãos, nós devemos aguardar a segunda vinda de Cristo, protegendo os nossos corações e nossas mentes para toda essa sujeira que estão aí colocando, que estão aí oferecendo, que estão aí tentando nos atingir e que já está atingindo a igreja. Porque aquilo que no passado recente era pecado, era confrontado, já está sendo naturalizado e aceito. Nós vamos chegar a um ponto que nós não vamos ter nenhuma diferenciação de quem vive no mundo. Tudo que está no mundo vai acontecer dentro da congregação. A congregação da multidão, a congregação daqueles que dizem que são de Jesus, porque a igreja de Cristo ela não vai se dobrar. Ela não vai se dobrar. A couraça protege o coração. O capacete protege a cabeça. É mente e coração que está aí o lugar onde nós estamos sendo vencidos. O que a gente pensa, o que a gente maquina, o que a gente sente, o que a gente não sente, é a nossa razão e a nossa emoção. Estão sendo bombardeados por imagens, por novas tecnologias, por novas ideologias, por comportamentos aceitáveis para a sociedade. Aquilo que refutávamos, questionávamos, hoje é aceitável.
e nós estamos perdendo o controle da nossa mente. Irmãos, o que tem de crente doente na alma, por vários fatores, você não consegue imaginar. Alma ferida é vida paralisada. E ninguém está alheio a isso, não. Na sexta-feira a gente estava falando sobre esse desafio de viver a vida cristã no Senhor nos dias de hoje. Ninguém está isento de ser atacado, de ser opresso, de ser derrubado, destruído por Satanás. Por isso que a vigilância deve ser constante, contínua. O diabo não diz, vou dar um tempo para a sua vida. O mundo não diz, não, com você eu não mexo, com sua família eu não mexo com todo mundo, só você não. Não. Nós estamos em uma guerra. Você queira ou você não queira, se você não se atentou para isso, acorde, porque você está em uma guerra. E uma guerra que tem um inimigo terrível. E ele destrói mesmo. Você sabe que existem inúmeros casamentos que estão destruídos por conta da pornografia. Inúmeros casamentos destruídos e vidas destruídas porque estão endividados. A pessoa endividada está com o nome na vergonha, porque sempre foi assim no passado. O conceito que a gente tinha era o nosso nome precisa estar limpo. E o pior é que isso está no meio da igreja. Crentes que vivem naturalmente devendo a todo mundo e acham que está bom. E você ainda pergunta, como é que está? Você está com Cristo? Está bênção, pastor. E está devendo um colega de trabalho e pediu R$50, não pagou, está devendo um condomínio, está devendo a luz e está dizendo que está tudo bom. Está perdendo a batalha. Você não é forte o suficiente para vencer não, viu? Não fique pensando que isso não vai acontecer com você, não, que vai. Não existe ninguém isento. Para o diabo e para as hostes desse mundo não existe ninguém isento, ele vai destruir qualquer um. A vigilância tem que ser permanente. Irmãos, é como a gente fala, é como a gente se relaciona, é como a gente trabalha, é como a gente fala com as pessoas. Tudo a gente precisa estar sendo direcionado e iluminado pelo Senhor. É uma conexão ininterrupta. É no trânsito que a gente está ali em paz, acontece situação para nos tirar da paz. É uma fila de um banco que a gente está ali e vem um gaiato, paga aqui na minha frente, que dá vontade de dizer umas duas. Da injustiça, da corrupção, porque isso também é corrupção. Nós somos confrontados todos os dias da razão da nossa fé. Ou a gente vai ceder, se embriagar com o mundo, ou nós vamos continuar sendo justos, confrontando. É radical, sou radical. Para com o pecado eu não tenho duas conversas. Com o inimigo da minha alma, eu só repreendo ele em nome de Jesus. Eu não fico coitadinho do diabo, não. Com o mundo eu digo, não quero. Eu tenho uma proposta que é antagônica a isso, porque Jesus disse, quem é amigo do mundo é inimigo do Senhor. Não tem negócio de meter, mas isso aqui eu posso do mundo. Porque Jesus é o tempo da graça, não tem isso. Tem que dizer não. Nós estamos perdendo a batalha dos nossos corações. Quer ver? Nosso amor. A manifestação do nosso interesse, do nosso desejo, está agora em quê? Em quê? Ou em quem? Fazemos todos os esforços para alimentarmos, para satisfazermos nós mesmos. E diga-se passagem que esse é um dos grandes problemas que está acontecendo com a conjugalidade hoje. As pessoas não compreenderam que o casamento é para o outro. Querem se casar porque querem ficar bem. E a gente vê nas redes sociais, deixei fulano de tal porque não estava bem. Mas quando é que vai ser fácil você viver com uma pessoa que você não conhece? De história diferente? E se for de temperamento diferente? Se não for com a consciência da presença de Deus? Não me interessa, não está me fazendo bem, então eu rompo.
Se Jesus não faz isso aqui na minha vida, se Ele não está me proporcionando isso, se Ele não está fazendo o que eu quero, então também não vou para a igreja, também não contribuo, não vou servir. É desse jeito que Ele está. E aonde está o nosso amor? Ou em quem está o nosso amor? Está em nós mesmos. E a Bíblia diz que por conta do esfriamento do amor de muitos, aconteceria essa iniquidade que está aí. Irmãos, as pessoas tiram a vida das outras por conta de R$5, de uma porcaria de um celular. Mata, como a gente vê, 30, 40, 50 pessoas, final de semana na nossa cidade. E quando você vai ver, mortes bestas, banais, sem razões, se é que há razão para matar alguém. Nós estamos perdendo o controle do nosso coração. O que é que nos lembra a palavra profética sobre uma igreja em Apocalipse? Nos lembra que o Senhor está batendo assim, ó. Tem gente que está no meio da congregação que Jesus está batendo. Ó. Se está batendo é porque ele está fora. Ele não está dentro. Está dentro do seu sonho. Está dentro da sua família. Está dentro de suas posses. Irmãos, tem gente que vive em função de um carro, que é um negócio extraordinário. A razão de viver é o carro. Crente. Tem gente que é o filho ou a filha, não, aqui é tudo a razão. É? Principalmente quando não tem muito êxito no casamento, é um projeto no filho, não, aqui é a razão da minha vida. Tem muita gente que tem tudo e todos como centro e razão das suas vidas. Mas Jesus já está fora há muito tempo. E eu posso provar isso dizendo o nível de serviço da igreja hoje. Serviço é a forma em que a gente manifesta o nosso sentimento e nosso amor por Deus. Porque amor é sentimento, é o desejo de você estar ali, ó. Mas amor também são ações. Que eu digo, Senhor, eu te amo, mas fico só adorando? Não. Eu te sirvo. Por que as pessoas não estão mais servindo? Porque falta amor profundo por Deus. Eu lembro que, construindo a casa de oração, ali na Liberdade, quando chegava, normalmente era dia de quarta-feira que chegava o material de construção, o pastor já fazia isso de forma proposital, porque era o dia que tinha culto. Aí todo mundo entrava para a casa de oração, aí chegava um caminhão de areia. O pastor, irmãos, vamos orar ou vamos botar areia para dentro? O pessoal, não, botar areia para dentro. Aí todo mundo, irmãos, era a irmã Firmínia, que era a mais idosa da casa de oração, pegava uma latinha com areia. Eu era criança, adolescente, estava ali no mover, pegando também, ajudando. Nós queríamos ver a nossa casa de oração erguida. Perdeu a paixão pela obra de Deus. Nós não temos mais aquele desejo de estar na obra de Deus. Como o salmista diz, me alegrei me dizer que eu vou para a casa do Senhor. Não tem mais alegria. Perdemos. E está piorando. Quando foi que a dor de cabeça tirou a razão de eu estar adorando o Senhor? Quando foi que tantas outras coisas tirou a razão central de nós estarmos comprometidos com o Senhor? Eu nem me refiro especificamente a participar de atividades de culto. Eu me refiro a servir no reino. Estamos perdendo o controle dos nossos corações. A mente já está perdida há muito tempo. Ou a gente para e avalia hoje quem vai estar no comando, ou então nós vamos ser surpreendidos e cada dia mais embriagados pelo mundo. Porque o mundo e Satanás está usando uma das mais profundas estratégias que unicamente está sendo usada nesses últimos dias. É deixar com que a igreja se embarace com ela mesma. Ele não está mais criando mais nada de fora. Exceto alguns países que ainda existe ainda
dificuldade de ser igreja, mas a maioria dos países são livres e a gente se embaraça com a gente mesmo. Com a nossa falta de amor, nossa falta de prioridade, nossa falta de dedicação, nossa falta de serviço, nossa falta de entrega, nossa falta de comprometimento, nossa falta de pertencimento, porque tudo tem sentido, tudo tem razão nas nossas vidas, mesmo as coisas de Deus. Eu vou dizer de forma muito prática para você, e graças a Deus que eu sou a testemunha disso, você vai ser cobrado. Você vai ser cobrado. Quanto mais você sabe, na mesma proporção vai ser cobrado de Deus para com a sua vida. Nós estamos sim na era da graça e do abundante amor do Senhor, mas também vem a justiça. Como isso me dá uma paz, uma tranquilidade. Porque todo movimento que você deve fazer para Cristo compete para o seu próprio bem-estar, não para o meu. Acho que vez ou outra, algumas pessoas pensam assim, porque eu não vou para a igreja não, que eu vou ver o que é que vai acontecer com o pastor. Não vai acontecer nada comigo. Você vindo ou você não vindo, você se comprometendo ou você não se comprometendo, você servindo ou você não servindo, você contribuindo ou você não contribuindo, o problema é seu com Deus. E tem pessoas também que dizem assim, mas o pastor está presente porque ele é sustentado pela igreja. Tem de todo tipo, né? Nós precisamos nos revestir. E aí Paulo vai finalizar, já estou concluindo, ele vai finalizar dizendo que nós precisamos de ter 3 virtudes para tomar o controle da nossa mente, do nosso coração. Ele vai falar sobre fé, amor e esperança. Que lá no capítulo 13 de Coríntios ele já vai resumir dizendo isso. Que entre esses 3 o maior amor. Irmãos, para a gente combater essas coisas que estão acontecendo no mundo, a gente tem que ter fé na palavra de Deus e em Deus. Não existe caminhar a vida cristã se não for por fé. E a Bíblia já diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É experimentando. O problema é que a gente não está experimentando as maravilhas que a fé em Cristo pode proporcionar. Nós estamos muito dentro da razão e da compreensão humana. Quando foi que você experimentou na sua vida com Deus um milagre? Algo extraordinário com você ou a partir de você na vida de outro. A vida com Deus é uma vida de fé. E fé é a certeza de coisas que a gente não consegue ver, que não está diante dos nossos olhos, mas a gente acredita que Deus é suficientemente capaz de fazer. Amor. Não existe vida com Deus sem amá-lo. Então nós temos que reavaliar os nossos amores. Principalmente a nós mesmos. E Jesus não nos dá uma condição para isso. Ele é muito categórico em dizer que ele precisa ser o amor maior da nossa vida. A gente canta isso de forma muito maravilhosa, mas é preciso esse amor ser vivenciado no dia a dia. Eu oro, como orei essa madrugada, pedindo ao Espírito Santo de Deus que dê não só a nossa congregação, mas o povo de Deus, ou o povo que se diz chamado pelo nome do Senhor, dê amor a Ele e por Ele de forma incondicional. Na medida e na proporcionalidade, mesmo humana ainda, do qual Ele merece. Nós somos ingratos. Porque falamos muito. E vivemos, irmãos, na esperança de que Ele vai voltar. Se não temos essa esperança, o que estamos fazendo aqui? Esperança de que Jesus vai voltar. E aí, para finalizar, ele vai nos trazer o último ponto, que eu acho que esse é um ponto que está fora da curva nesse texto. Ele vai falando sobre sinais, vai falando. Chega lá no final e diz, olha, consolai-vos, pois uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Parece que está fora do contexto. Mas o que Paulo está chamando a atenção aqui é a vida na reciprocidade da comunidade da fé. O que é que
A miúdos ele está querendo falar para a gente. Ele está querendo dizer que nós precisamos fortalecer um ao outro. Ele está querendo dizer que um precisa vigiar o outro. Ele está querendo dizer que a gente só está forte junto. Ele está dizendo que a gente só vai permanecer atentos, acordados e vigilantes se estivermos unidos uns aos outros. Porque se um estiver dando a cochilada, se um já começar a se sentir embriagado pelo mundo, o outro desacorde, isso é coisa do mundo. Acorda, isso é coisa do mundo. Por mais que haja um desinteresse, uma desinformação, um momento em que estão desvalorizando a comunidade cristã, eu reafirmo à luz da Bíblia que nós seremos salvos como igreja e não como indivíduos. Jesus vem buscar uma igreja, e a igreja é comunidade de pessoas, não pessoas isoladas. Isso implica na forma de vida de igreja que estamos vivendo. A forma de vida que você vive vai impactar a coletividade, a congregação. Parece que a gente não está atento para isso. Tudo que eu faça, além dessas quatro paredes, a minha prática, meus relacionamentos, o que eu penso, o que eu sonho, o que eu desejo, o que eu falo, o que eu ajo com as pessoas, tudo vai implicar na vida desta igreja. Como nós vamos consolar uns aos outros se estivermos distantes? Quanto mais a vinda de Jesus se aproxima, devemos nos preparar e cuidar da saúde espiritual uns dos outros. Essa é uma das razões porque eu prego e canso de pregar 1 hora e 40, 1 hora e 30, 2 horas ensinando a palavra do Senhor, porque eu quero que os irmãos tenham saúde espiritual. E eu não vou cansar. Eu vou falar, vou pregar, vou ensinar. Goste ou não goste. Eu quero que você tenha saúde espiritual, que você esteja saudável, sóbrio, para quando o Senhor Jesus aparecer nas nuvens, você esteja preparado. Que tipo de cuidado é esse relacionado por Paulo? É um cuidado que nos faz crescer e amadurecer espiritualmente na coletividade, na comunhão. É a edificação do irmão, é a motivação, é a maturidade do irmão que vai colocar em prática o cuidado mútuo no dia a dia da igreja. Nós seremos motivados se nós estivermos mais juntos. Por que tanto ataque à igreja? Porque aumentando as ideologias de desigrejados? Porque colocam tantos defeitos em congregações, mas não conseguem olhar as virtudes? As pessoas malham, questionam, porque tantos crentes fora da igreja sendo obstáculo para outros chegarem à casa do Senhor, porque o pior inimigo muitas vezes é o próprio crente que largou a sua fé e está lá no mundo sendo anti-igreja, desestimulando outros a irem, por suas próprias frustrações, porque o Senhor Jesus disse que a igreja ele está preparando a noiva. A igreja não é um lugar de pessoas perfeitas. A igreja não é um lugar de pessoas que já estão saudáveis. A igreja não é um lugar de pessoas que estão completamente ajustadas à palavra do Senhor. Não, igreja é um lugar de pessoas que estão buscando isso. Porque então nós nos frustramos, nos decepcionamos, porque nós nos sentimos afetados com um comportamento muitas vezes desviante de um irmão que está enfraquecido na fé, ou porque ainda não tem maturidade, porque achamos que a igreja deve ser o lugar de perfeitos. Ainda não é. Ainda não é. Será o lugar dos perfeitos. Mas ainda é um lugar de pessoas imperfeitas. E fale isso para as pessoas.
Todo mundo que eu falo de Jesus, eu digo, olha, a igreja só tem gente doente. Uns mais, outros menos. Não vai encontrar fofoca? Vai. Mentiroso? Vai. Vai encontrar, porque nós estamos sendo tratados. Isso não significa que precisamos estar no lugar que estamos. Não, eu sou mentiroso, Jesus me acertou quando está mentiroso, não. Eu fui chamado para ser transformado. Mas tem irmão que ainda não se libertou da mentira. Tem irmão que a gente não pode ajudar financeiramente em nada, porque vai pegar essa ponga aí e já foi. É gente que não tem controle e gestão financeira. Então a gente tem que ajudá-lo. Não retroalimentá-lo. Você está olhando, você está perto aí de alguém que é completamente imperfeito, mas está no lugar certo. No lugar dos imperfeitos. No lugar que precisa ser transformado, tratado. Porque se você está aqui e não está com esse princípio, você está no lugar errado. Aqui é lugar de tratamento, de transformação, de mudança, de confissão. É lugar de cuidado de Deus. É lugar de ser tratado, ser mexido, transformado, curado, libertado. É essa a congregação, essa que eu digo é a igreja de Cristo. É por isso que a gente precisa estar junto. Ali, cooperando. Irmãos, você não vai suportar a sua fé íntegra vivendo fora da congregação, fora da comunidade, fora do envolvimento do corpo, nesses últimos dias. Você não vai suportar a pressão do mundo, a pressão da sua própria velha natureza que está aí. Sexta-feira a gente desgastou esse assunto. Nós temos uma velha natureza que está aí, que só inclina para querer fazer o que não é de Deus, e que você acorda já lutando contra ela. É o inimigo interior, fora o mundo. Não fique pensando que vai ser política, propostas políticas que vai mudar o conceito de mundo em relação à igreja. Mundo é mundo e vai ser mundo o tempo todo e nunca será compatível para o povo de Deus. Esse negócio de ficar lá no mundo e ficar, não tem como. Porque o que o mundo diz que é normal, Jesus disse que é pecado. E pecado a gente não pode falar mais não. Pecado não pode falar. Porque agora a gente pode ter o quê, Patrícia? O que é que agora tem? Evangelizando na rua? Assédio espiritual. Assédio religioso no Rio de Janeiro. Assédio religioso. Você imaginou um negócio desse? Assédio religioso, ou seja, a gente não pode falar mais nada, porque a pessoa, não. Falar que isso é pecado, não, isso é sério, eu vou processar, viu? Você tem que ficar calado, não pode falar mais nada. Além das coisas que a gente já não pode falar, né? Que a gente já tem que ter cuidado até no pregar. A igreja tem perdido o senso da proximidade e da imprevisibilidade da segunda vinda. Precisamos, irmãos, encorajar uns aos outros com respeito ao nosso futuro em Deus. Nossa pátria não está aqui nesse mundo. Por mais brasileiro que sejamos, nós somos de uma pátria celestial. Nosso destino é a glória em Cristo. Precisamos buscar iluminação que só no Espírito Santo teremos. Precisamos avaliar em que estado nós estamos hoje, se estamos atentos, acordados ou vigilantes, ou se estamos dormindo e embriagados. Nós precisamos estar completamente avaliando e revestindo as nossas vidas desses valores espirituais, da fé, do amor, da esperança, em meio à mente e corações que estão vulneráveis a ataque. E nós temos que exercer a vida em comunidade. A igreja
é uma comunidade para fortalecermos uns aos outros. Não sei se você já teve essa experiência. Se não teve, tenha. De muitas vezes nem receber uma oração, de nem receber uma palavra de motivação de alguém. Agora, inclusive, nós estamos conseguindo receber essas virtudes mais distantes. Porque antes a gente adentrava a casa de oração, coração fragilizado, recebia aquele abraço, saía totalmente transformado. Agora não, a gente recebe um olhar distante. Mas mesmo assim aquele olhar dizendo, olha, estamos juntos. Às vezes é um toque, né? É um cruzamento de braços. E aí você sai, poxa, eu cheguei assim e estou saindo outro. Quem mais sabe das virtudes e da força e da capacidade suficiente da igreja é o diabo. Ele vai fazer de tudo para destruir, para trazer escândalo, como a gente está vendo, para trazer descrença da sociedade sobre a igreja, para desmotivar a gente, para criar mecanismos para que a gente fique paralisado dentro de casa, para não sair das nossas casas. Ele vai fazer de tudo porque ele sabe que a igreja junta é poderosa. É receber uma oração de irmão, é receber uma palavra do irmão, de uma irmã, que você sai sem saber o que aconteceu. Muitas vezes é entrando doente e sai curado e não sabe nem o que foi que aconteceu. Porque existe uma atmosfera na congregação do povo de Deus. E a atmosfera é o passear, é o andar, é o fluir do Espírito Santo no nosso meio. Quantos de nós estamos perdendo isso? Eu penso assim, por que as pessoas saem de suas casas correndo risco nos países que a liberdade religiosa é restrita? As pessoas correm o risco de serem presas, de serem condenadas. Por que elas fazem esse movimento? Porque elas se escondem nas matas, nos sepulcros, para reunir ali escondidos, 1 hora, 2 horas de culto. Por que essas pessoas fazem isso e nós estamos em um país livre, em um lugar onde a gente pode ter acesso, um lugar que a gente proporciona todos os meios para que os irmãos se sintam à vontade? E por que não tem esse mesmo movimento? O que é que falta? Irmãos, eu queria conhecer a igreja na Coreia. Eu queria saber e ver o que está acontecendo com aqueles irmãos na China, porque aquele povo ama tanto a Jesus, ao ponto de correr o risco de serem presas, de perder o emprego por amor a Jesus. Eu queria saber o que é que eles têm de especial. Porque nós vivemos em um país extremamente livre, ofertamos todos os meios necessários para sermos edificados, e nós desvalorizamos. Os seminários já estão aí quase todos fechados. Eu lecionava 3, 4 seminários aqui em Salvador, não se conta mais, seminário fechado. Por que fechou? Porque não tem mais ninguém chamado para serem tratados, trabalhados, preparados para o ministério, porque ninguém quer estar mais no ministério. E assim a gente está vendo. A gente vai nos cultos de oração, quase ninguém. E o que a Bíblia diz? Que a igreja estava unida em oração. E a igreja crescia. Lá em Atos 2. Nós estamos fazendo tudo o contrário. A igreja estava unida na doutrina dos apóstolos. Hoje a gente oferta um estudo da palavra, quase ninguém vai. Quase ninguém lê. Quase ninguém pergunta. O que está acontecendo? A experiência do meu professor de hermenêutica, o reverendo doutor em sociologia, reverendo Paulo Emílio, ele disse que no boom da década de 80, que a Coreia do Norte, a Coreia do Sul estava crescendo o evangelho, ele disse, eu quero ir lá. E foi lá. E passou alguns dias com um grupo de pastores presbiterianos que foram até lá. E eles ficaram encantados como aquela igreja
orava 24 horas em turnos. Como o culto era 5, 6 horas de culto, eles não vai acabar esse culto. Não, não acaba. Entra um turno, entra o outro, porque havia uma sede de Deus. As pessoas queriam mais de Deus. É esse testemunho que eu ouço também de Tiago Leite aqui, quando ele vai para os Yanomamis, que pega um teco-teco de um avião, para ali no meio da mata, arriscando as suas vidas. Eles já estão dançando, os indígenas. Eles já estão preparando a caça, porque o missionário vai trazer a mensagem do Senhor, e eles ficam ali sentados no chão, sentados nos blocos, sentados nos troncos de árvores, de pés descalços, sem estrutura nenhuma, sem ar-condicionado, sem nenhuma possibilidade de informações e de tecnologias, mas eles ficam ali o tempo todo, ouvindo o missionário Tiago Leite explanar sobre a Bíblia. O que esse povo tem que a gente não tem? Eu disse, poxa, Tiago, eu já tinha vontade de ensinar escatologia para os índios. Ah, meu Deus, se Deus me der esse privilégio de ir até lá, eu só fico com medo das cobras. Da malária também. Mas está lá. Ensinando. Vem índio que roda um dia inteiro dentro da mata para chegar até aquela tribo, porque ele não pode chegar até lá, porque eles querem conhecer a palavra de Deus. E você? E eu? E tantos nossos irmãos, que hoje tem multiformas de você ser edificado, mas o interesse já não é mais o mesmo. Eu sei que eu estou falando isso e não vai mudar muita coisa. Também não estou nem aí. Eu quero acordar com sede de Jesus todo dia. E eu não sou bom. Eu não sou bom. Bom é Ele. Eu vou andando e quero falar com Jesus. Eu não sou bom. Bom é Deus. Eu estou na fila do Big Bom Preço e estou orando por algum irmão. Eu não sou bom. Bom é Jesus. Olha, eu não sei o que é que você vai sair daqui. Sabe quanto tempo eu estou aqui falando com os irmãos? 1h30. Não vai mudar nada do que vocês ouviram. Não vai mudar nada o comportamento de vocês se o Espírito Santo de Deus não fizer a ação que só Ele pode fazer. Mas cabe a mim falar e viver. E já cheguei a um nível, irmãos, e assim como eu, tantos outros pregadores e tantos colegas que têm compartilhado, nós chegamos a um nível que a gente não quer mais fazer nenhum esforço. Eu não quero fazer nenhum esforço para convencer ninguém. Eu só oro. Senhor, está aí a tua palavra, está aí o ensino, está a exposição da tua palavra. Eu quero me esforçar para ser transformado pelo poder de Deus todo dia, porque eu não sou bom. E eu aguardo a volta de Jesus. E para eu não ser embriagado, para eu não ser adormecido ou entrar em estado de sonolência, eu preciso estar vigilante, acordado, atento, iluminado, buscando a palavra. Se você não faz isso, e muito mais do que isso, você não vai sobreviver à vida cristã. Porque o princípio das dores só está chegando. Alguns dizem que a gente já está no princípio das dores, já está na prenúncio da tribulação. O que é que você precisa fazer aqui? Agora. Qual é a decisão que precisa ser tomada? Além dessas orientações que o apóstolo Paulo já te deu, já nos deu. O que você precisa fazer? Não sei, eu não quero relacionar aqui. Eu até podia dar aqui 10 situações, 10 passos, 10 orientações, mas não quero dar. Mas eu quero deixar o convite de conversão. Convite de conversão. Conversão é ser transformado por Deus. Conversão significa nascer de novo. Conversão significa um processo que inicia a partir desse ato e vai concretizar até a volta de Jesus, de
contínua transformação pelo poder de Deus. Só digo a você que se permanecer como está, não se aguarda coisa boa, não. Preciso tomar atitudes. Alguém quer entregar sua vida para Jesus agora? Dizer, a partir de agora, eu não quero estar mais no controle da minha vida, só Cristo. Não é fácil. Você não é bom para isso. É pela graça salvadora, restauradora, justificativa de Jesus. Mas até agora eu conheço tudo isso aqui, como Paulo falou, conhece, mas não está sendo iluminado. A decisão sua agora é de você buscar a presença do Senhor com amor profundo, de entrega. E deixe de racionalizar, ficar colocando a culpa para o outro, para as situações e circunstâncias. Assuma que a postura que você está levando de sonolência, de embriaguez, precisa ser transformada em vigilância e sobriedade. Vai precisar que o anjo Gabriel apareça para você perceber que Jesus está voltando? O que mais precisa para que você tenha o discernimento e o entendimento de que estamos no final do tempo? Eu ainda digo mais. Você precisa viver cada dia achando que esse dia você vai embora. Nós estamos vivendo dias tristes. Tem uma irmã querida nossa que está passando por um problema de saúde seríssimo, está hospitalizada em estado grave. E que há pouco tempo, na escola dominical, ela gritava pelo meu nome. Pastor, me responda. E qualquer hora a gente pode perder essa irmã. Você não nasceu para semente, você precisa estar preparado para se encontrar com Jesus a qualquer momento. Hoje eu estou bom, estou aqui bem, mas não sei o que pode acontecer comigo durante a semana. Pode ser, inclusive, que você chegue aqui domingo e diga, cadê o pastor? O pastor morreu. Ou você acha que isso não pode acontecer? Portanto, acorda. Você também que está ouvindo, acorda. Nós temos que estar preparados para encontrar com Jesus a qualquer instante, seja Ele vindo ou indo ao encontro dEle. Sai dessa sonolência. Deixa de ficar dando justificativa, porque não tem tempo, porque está com isso, está com aquilo. Ou você ama Jesus e faz um movimento de sacrifício por Ele. Quantas vezes, irmãos, até como pastor, a vontade é de não vir e ficar em casa com minha família. Eu estou bem com minha família em casa, mas eu venho porque eu amo a Jesus e amo a igreja. Mas a gente precisa mais gente que ame a Jesus. Eu não sou bom, bom é Jesus. É Ele que é aquele que nós precisamos ser imitado, que o final da sua história, na sua trajetória, disse, Pai, eu não estou aguentando mais. Pai, está pesado. Senhor, a minha vontade é não estar aqui mais. Mas o que convém, o tamanho do meu amor por Ti, faça-se a Tua vontade, não a minha. O que falta na igreja é uma igreja apaixonada por Jesus, que ame a Jesus acima de tudo e de todos, que ame acima de sua própria vida e seus sonhos, e que faça movimento demonstrativo deste amor, além das palavras, além dos louvores, na vida, com pequenas ações, em que Ele assuma o controle das nossas vidas. Ele se preocupa e se interessa com tudo que é nosso e que tem a ver conosco. Essa manhã, irmãos, é a manhã que a gente precisa se despir dos nossos próprios sonhos. Quantos sonhos eu abri mão por conta do ministério? Quantas propostas eu poderia ter, mas eu abri mão para estar no ministério? Poderia estar melhor, bem sucedido financeiramente, intelectualmente, mas eu abri mão de tudo isso porque o Senhor me chamou um dia. Eu quero me apresentar diante dele fiel. Não é fácil viver a vida com Jesus. Não é
compatível viver a vida com Jesus e se autossatisfazer. Nós fomos chamados para negar nós mesmos. Quanto a gente vai entender isso? Nós estamos usando o Senhor. Nós queremos que Ele esteja na nossa agenda, na nossa programação, nos nossos sonhos e só abençoando. Não nos preocupamos com o que Ele pensa, com o que Ele quer, com o que Ele deseja. Estamos vivendo essa vida cada dia mais humanizada, mais terrena, mais secularizada. Queremos adquirir as coisas, ter reconhecimento. Irmãos, as pessoas estão vivendo por reconhecimentos. Quando meu Jesus, Rei dos Reis, poderia ser reconhecido por todos os reis da sua época, Ele se esvaziou por amor a mim e a você. As pessoas estão cheias de milindres por conta de títulos, de reconhecimento, de glória. Jesus que é bom, você não é bom, nem eu sou bom. Só que é um tempo passageiro, irmãos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Nos liberta nessa manhã de nós mesmos. Nós estamos encharcados de nós mesmos. Nos liberta nessa manhã, Senhor. Nos cura. O Senhor conhece quem somos de verdade, o que fazemos. O Senhor sabe até muitas vezes o que queremos mostrar para os outros, aquilo que nós mesmos não somos. O Senhor sabe aquilo que queremos dizer para os outros, quando há muita coisa que nós não queremos dizer. O Senhor nos conhece. Essa manhã é um tempo de despojar essa natureza ruim. Que adianta conhecer tudo isso, ter profundo conhecimento do Senhor, mas a nossa vida não demonstra o que conhecemos. Ó Espírito Santo de Deus, você é operante hoje, é a tua era, é o teu tempo, é a tua dispensação. Age no meio de nós. Eu descanso na multiplicidade do teu agir, porque também somos múltiplos. E o Senhor sabe como pode mexer individualmente em cada um de nós. Não tenho forças, não tenho palavras para mudar a mim mesmo nem meus irmãos. Mas eu descanso em Ti. Que também entendo e compreendo que a igreja é uma comunidade que ajuda uns aos outros a vencer. Queremos nos encontrar preparados para qualquer instante o Senhor vir. Nos traz a sobriedade, a vigilância e alerta. Faz isso em nome do Senhor Jesus.